foi a deputada estadual mais bem votada do Brasil, nasceu no ano de 1974. Olha, aos 13 anos de idade, ela começou a trabalhar, vendendo bijuterias, pão de mel e cestas de café da manhã preparadas pela sua mãe. De quem que eu estou falando? De quem será que o Robertão está falando, né? De quem que é que o Robertão está falando? Vou dar um tempinho para vocês pensar um pouquinho. Mais de 2 milhões de votos, né? Gente, eu acho que teve algum... Depois vou perguntar para a deputada, mas eu acho que deve ter algum deputado que ficou com dorzinha, coceirinha no cotovelo, porque... né, também merece, né? O trabalho que ela faz é um trabalho sensacional, além de ser autora de diversos livros, vários artigos, né? É para arrebentar a boca do balão mesmo, é para arrebentar a boca do balão, não é brincadeira não, viu gente? Não é brincadeira não, é para arrebentar a boca do balão de verdade. Janaína Pascoal, que está com a gente aqui, obrigado, deputada, por tirar um tempinho da agenda, que eu sei que a agenda de vocês é muito corrida. Obrigado, viu? Obrigado. Bem-vinda, deputada. Eu que agradeço o convite. O horário do teu jornal é um horário muito adequado, porque a gente encerrou a sessão ordinária agora e vai iniciar a sessão extraordinária às 19h. Então, um horário perfeito. Só posso agradecer a oportunidade. Obrigado. Bom, conta pra gente aí um pouquinho da história. Eu falei um pouquinho aqui, né, que aos 13 anos começou a trabalhar. Deputada, vem cá, trabalhar aos 13 anos, iniciar o trabalho aos 13 anos, lhe fez algum mal ou não? Não, a minha família sempre foi uma família de muito trabalho, né? Sempre valorizamos muito trabalho. A vida inteira meu pai disse para buscar trabalhar com algo que nós amássemos, né? Porque passamos a maior parte do dia trabalhando. Somos em quatro irmãos, né? Sempre muito estimulados a estudar, a fazer tudo com muita seriedade. Então não teve nenhum problema, mas também eu não, vamos dizer assim, não substituí os estudos como trabalho, né? Os estudos sempre foram a prioridade e eu sempre fui uma pessoa independente, então ao lado dos estudos, né, desde muito cedo sempre teve muito trabalho, né? E com isso eu acho que eu só ganhei, né, no sentido de formar a minha personalidade, de me preparar para desafios maiores, né? Quando você, por exemplo, essa questão de vender pão de mel, né? Não foi só no início assim, da adolescência, mesmo durante a faculdade. Eu ia para a faculdade de manhã, no caminho do estágio, eu ia parando nos estabelecimentos. Então é um teste também, né, de humildade, no sentido de você conseguir abordar as pessoas, né, apresentar o que você está fazendo com seriedade, entendeu? Sem se sentir menor, por exemplo, de você fazer o seu trabalho. Então, eu fui muito treinada a vida inteira, obviamente sem saber, para enfrentar os desafios, né, que eu venho enfrentando nos últimos anos. Então, eu sempre agradeço os meus pais, os meus avós, por esse exemplo, por esse preparo. Eu tenho muita preocupação com a educação que é dada para os jovens hoje, né? Uma educação, assim, de muita proteção, independentemente da classe social, né? Uma educação em que se desvaloriza o trabalho, mesmo nas classes sociais mais abastadas, né? Crianças assim também muito solitárias. Então eu acho que é interessante esse debate, você começar com essa parte, porque eu sinto mesmo uma necessidade da gente fazer algumas revisões na forma de educar na atualidade. Muito bom, muito legal. Agora, um detalhinho só, 13 anos de idade, vendendo umas delícias, não comia mais do que vendia, não? Hã?
Vamos lá, 17h35. Eu resisto, mas o salgado fica difícil, por isso que eu sempre briguei com a balança. Mas é bom, né? Eu falo que hoje em dia você vê a criançada, eu prefiro que meu filho, né, embora hoje eu tenha apenas um filho menor que tem 16 anos de idade, mas se eu tivesse filho com 13, 14 anos, eu preferia, claro que eu daria todo o apoio dele trabalhar do que ser recrutado para trabalhar numa biqueira com droga. Eu prefiro muito, sabe? Hoje, eu acho que existe uma hipocrisia em muitos conselhos tutelares, que quando o pai pede para o filho ajudar no comércio e o conselho tutelar vai lá, quer multar, quer tomar a criança, eu prefiro que a criança trabalhe. Eu acho que criança com 14 anos de idade tem que trabalhar porque não faz mal para ninguém. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos e meio de idade e naquela época eu morava no bairro da Lapa, em São Paulo. E o que eu fazia para ajudar a minha mãe? Eu ia carregar compra das madames nas feiras, eu ia na feira carregar compra, as senhoras compravam, punham num carrinho e eu ia empurrando o carrinho até o carro delas, e eu tinha o quê? 10 anos de idade, né? Então isso não faz mal para ninguém, eu acho que trabalhar dignifica qualquer ser humano. Tá aí o seu exemplo, que aos 13 anos também começou a batalhar, né? Por exemplo, a minha tia trabalhava numa perfumaria, eu ia com ela, entendeu? Isso só prepara a pessoa. O que é ruim é você substituir. Então, por exemplo, uma família, muitas vezes na carência, tira a criança da escola, tira o adolescente da escola, porque precisa colocar para trabalhar. Isso é muito ruim. Então, nós temos que ter estímulo para a criança seguir na escola, o adolescente seguir na escola. Sou muito defensora dos cursos técnicos. Não vejo, como houve aí um rebuliço, porque o ministro falou em ensino técnico, eu não vejo como algo menor, muito pelo contrário. Nada impede que o jovem, a jovem, faça um curso técnico, tenha uma profissão e depois consiga se manter, ajudar a sua família e dar outros passos, se assim quiser, fazendo uma faculdade. Então, nós vivemos aí um período muito longo de demonização do trabalho, né? E é necessário resgatar. Quando um pai leva seu filho para o seu comércio ou para o lugar onde ele trabalha, respeitando o horário de não está fazendo mal nenhum. E eu acho intrigante que muitas vezes o Conselho Tutelar, né, vai implicar com essa família, mas nós não vemos tanto entusiasmo em verificar, né, as crianças que estão ali, muitas vezes, sendo usadas, né, nem sempre com a própria família, para pedir, né, ninguém para perguntar se aquela criança está indo para a escola ou não. Então, existem eu acho que é uma preocupação escolhida, né? É uma preocupação setorial. Então, é um tema muito importante. Eu ando muito preocupada com as crianças que estão nas ruas, muitas vezes com carência, outras vezes, né, nem tanto. Existem casos de pessoas que estão morando nas ruas com crianças e que têm lares. Só que os lares são mais afastados e a pessoa escolhe ficar numa área mais central, expondo a criança, né, a todo tipo de risco. Então, isso precisa começar a ser debatido, né, começar a ser falado, para que essas crianças também tenham seus direitos garantidos. E eu não vejo tanta celeuma em torno desses casos. É verdade. Hoje nós vemos o número de estupros dentro de casa aumentou, as crianças viciadas em droga aumentou. Essa pandemia, claro, colaborou muito para isso, mas tem que haver mudança, sim, nessas regras no Brasil em geral, no que diz respeito às crianças, porque está difícil. Bom, vamos lá. No descobrimento do Brasil, nós víamos os portugueses vindo para cá e trocando, né, fazendo troca com os índios, davam um espelho, levavam um colar. Deixa eu fazer uma pergunta para a deputada, como lidar com essa política
do troca-troca no Brasil, favores e essas coisas mais. Está difícil, né, essa situação no Brasil de se trabalhar apenas se tiver algum benefício? Mas o senhor está falando exatamente do quê? Assim, eu não entendi. Na realidade, a pergunta que eu fiz é em relação à troca, porque nós vemos muitos deputados, e eu acompanho já a política fazem 34 anos, né? Ah, das emendas, o senhor está falando das emendas? Isso. Ah, não, entendi. É que quando o senhor falou trabalhar, eu falei, mas como assim? Não, entendi. Eu sou muito crítica a essa política de emendas, né? Hoje existem emendas previstas em lei, que são chamadas emendas impositivas, que tem um valor ali certo. Todo vereador que eu recebo, todo prefeito que eu recebo, toda cidade que eu visito, eu explico que eu só trabalho com as impositivas, que é um valor pequeno, e aí a gente tem que tentar separar para ajudar todas as cidades do estado. E muitas vezes eu sou confrontada com a seguinte alegação: a senhora foi a mais votada, a senhora mandou uma emenda para a Santa Casa de 100 mil reais, mas tem um colega seu que não foi votado aqui e mandou 3 milhões. E aí a gente fica numa situação difícil, porque como é que você fala? Não, mas é que o colega trabalha com emendas voluntárias. Essa terminologia voluntária nem existe na lei, porque essas emendas não são previstas em lei, mas existem na prática. E aí eu comecei a discutir isso aqui na Assembleia, sem querer apontar o dedo para os meus colegas, porque também não há uma proibição, elas não são previstas, mas elas também não são proibidas. Mas para dizer o seguinte, eu acho engraçado que todo mundo põe o dedo na cara do Bolsonaro em Brasília, falando do tal orçamento paralelo. Só que na Assembleia em São Paulo, e acredito que nas demais também existe isso. E não precisa ir longe para demonstrar. Basta entrar nas redes sociais de grande parte dos deputados e os próprios colegas anunciam, né, terem mandado 10 milhões, 15 milhões. Não tem como mandar esses tantos de milhões sem aceitar as emendas voluntárias, porque a lei prevê 5 milhões de emendas impositivas. Eu acho o seguinte... E aqui não quero ser melhor que ninguém, né? É uma ideia. Haveria de se acabar com essas tais emendas. Acaba com a emenda. Acaba. Reduz o número dos parlamentares em todas as casas legislativas. Câmaras municipais, assembleias, no Congresso Nacional, reduz. Porque aí os parlamentares, sem essas emendas, eles vão fazer o trabalho típico de parlamentar, que é analisar projeto de lei do Executivo com distanciamento, preparar os próprios projetos, colaborar na melhora dos projetos dos colegas. Porque o problema é o seguinte, né? Eu quando entrei na política, de maneira assim oficial, né? Porque a política a gente faz na vida, a gente participa. Mas quando eu virei deputada, eu não sabia dessa história das emendas. E aí eu chegava nas cidades querendo discutir ideias. E as pessoas falavam assim, a senhora vai mandar quanto pra gente? Eu falava, meu Deus do céu, como assim? Né? Então, assim, o deputado, com essa história de emendas, ele passa a ser visto como um cifrão. E o papel institucional do legislativo, que é fazer leis, aprimorar leis, ele fica como segundo plano. Então é muito comum um deputado que nunca debateu uma ideia no plenário ter mais votos do que um colega que debateu, porque ele está votando o que o governo quer que ele vote, entendeu? Em troca das tais emendas. Então fica uma coisa assim, como é que eu posso dizer? De troca no sentido do que o senhor falou, na ponta, né? Olha, vai na cidade tal, conversa com os vereadores, manda tal dinheiro para ter o apoio na eleição. E é troca também com quem está no executivo. Não precisa melhorar o projeto, basta que liberem dinheiro. Isso é muito ruim para a democracia. Porque qual é o papel do parlamentar? Representar aquele segmento que confiou nele, né? Se o que está valendo é dinheiro, a pessoa, na verdade, não vai lutar por aqueles valores.
Muitas vezes até fala que luta, mas aí o critério é econômico. Então, eu quero deixar muito claro que eu não estou falando mal nem de A nem de B. Eu estou pensando aqui o nosso sistema, como é que ele pode ser aprimorado. Menos parlamentares, recurso zero, né? O executivo é que vai investir, vai ter o programa, o parlamentar fiscaliza. E aí, além da gente economizar com menos parlamentares, o parlamentar precisa se preparar, precisa defender e sustentar ideias de maneira transparente, para que a população verifique se ele está sendo fiel às bandeiras que ele defendeu durante a campanha. Sim, é verdade. Bom, nós estamos aqui ao vivo para mais de 25 cidades pela TV e pelo Facebook também. Nós mandamos o link para a assessora da deputada. Está no Face, eu consegui pôr no Face, tá vendo aí, não? Esse link do Face pode ser compartilhado para o pessoal de outras regiões acompanhar também o bate-papo da gente aqui, tá bom? Tá? O pessoal está participando com a gente também. Vamos lá, nós falamos da questão de recurso financeiro e no começo na campanha, né, na preparação da campanha para assumir, para estar no mandato agora, nós falamos bastante a respeito do salário dos policiais, que hoje é um dos mais baixos do Brasil, né? Existe alguma possibilidade de se trabalhar para ajudar com que o salário dos policiais venha ter um aumento real e eles possam ter uma condição melhor também de trabalho? Então, isso foi até bom se eu tocar nesse assunto, porque foi um compromisso do governador. O governador, durante a sua campanha, e aqui eu não tô jogando pedra, né, não estou querendo perseguir ninguém, é fato. Basta pegar os discursos, os debates. O governador disse que ele ia terminar o mandato com a Polícia de São Paulo ganhando, se não mais, pelo menos uma das mais remuneradas do Brasil. E, salvo o melhor juízo, a gente continua com a polícia, se não a menos remunerada, uma das com piores remunerações. Então ele não cumpriu, e aí pode-se dizer, mas é porque faltou orçamento por causa da pandemia. O estado de São Paulo terminou com superávit, os cofres em São Paulo não estão numa condição ruim, e eu tenho votado contra o orçamento porque o governador insiste em destinar milhões para publicidade. Eu apresentei um projeto aqui na casa para proibir gastar dinheiro público com publicidade, salvo campanhas institucionais, né, de orientação da população, mas assim, publicidade, propaganda, né, do governo, eu apresentei um projeto para proibir. O projeto não anda. É um projeto bom, assim, tecnicamente impecável, o projeto não anda. Então, assim, ele segue gastando muito com publicidade e não investindo numa carreira que ele prometeu investir. Entendeu? Foi promessa de campanha, que não foi cumprida. Ele deu 5% lá no começo do nosso mandato. Até teve, na época, uma corrente de policiais pedindo para votar contra os 5%. Houve deputados aqui, representantes da polícia, que votaram contra. Eu falei, gente, me desculpe, eu entendo o protesto de vocês, mas entre 5% e 0%, eu vou votar a favor dos 5%. Não significa que seja o ideal. Mas houve esse embate aqui, por isso que ficou muito marcante. Ele não cumpriu a promessa. Entendi. Bom, na realidade, nós acompanhamos o trabalho dos policiais há muito tempo. Nesses meus 30 e poucos anos de comunicação, boa parte dele foi voltada para o jornalismo policial, onde nós temos um contato direto com eles. E eu acho que o governador de São Paulo precisava dar mais atenção, sim, para a classe policial. Penso eu que essa promessa deveria ter sido cumprida, sim, porque nós acompanhamos o trabalho deles dia a dia, não só a questão salarial, mas a questão de equipamento também. Nós vemos a desvantagem deles, da polícia, como o caso de Piracicaba, por exemplo, né, que estavam ali 40 bandidos com armas de guerra e os policiais com armas não tão avantajadas quanto as armas que aqueles bandidos estavam ali. Então eu entendo que a polícia precisa ser mais valorizada financeiramente e mais equipada também
com a questão, melhores viaturas, coletes, armamentos, enfim. É uma situação que precisa de mais atenção, sim. Porque o equipamento de polícia, ele é o EPI. As pessoas muitas vezes não veem dessa forma, né? Você vai para uma indústria, o funcionário tem que ter o EPI, né? O equipamento de proteção individual. Um policial tem que ter um colete válido, tem que ter uma arma que funcione, que não falhe na hora H. Então isso tudo é EPI. Então, assim, antes da remuneração até, esse cuidado é algo básico. É verdade. Bom, falar em cuidado básico, quando começou a pandemia, teve alguns políticos, governadores, senadores, deputados que falavam a seguinte frase: fique em casa e depois nós cuidamos da economia. O que falar então hoje que está voltando, né? Nós estamos vendo o comércio voltar a andar normal, várias cidades, vários estados já com a bandeira verde, mas o comércio, o comerciante, o pequeno comerciante quebrado, porque ficou praticamente quase 2 anos, né, nessa situação complicada. Existe da parte dos deputados algum projeto que venha visar ajuda a esses comerciantes que precisam, nesse momento, de um aporte financeiro? Nós já votamos alguns, né, de abertura de crédito, mas existem algumas reclamações que chegam de que os critérios, né, desses empréstimos essas instituições que trabalham com o governo, Desenvolve São Paulo, Investe São Paulo, que os critérios não seriam tão objetivos. Só que as pessoas muitas vezes nos escrevem com poucos elementos, né, para que nós possamos dizer, olha, tem um direcionamento ou não. Agora, nós votamos recursos para esse socorro. Eu apoiei o primeiro fechamento, quando era o começo da pandemia, quando nós tínhamos que organizar o sistema de saúde, quando nós não entendíamos bem o que é que nós iríamos enfrentar. O segundo fechamento eu não apoiei. Por quê? Porque os estados, São Paulo, inclusive, tinham recebido muitos recursos federais e talvez as escolhas feitas não tenham sido as melhores, né? No lugar de investir em hospitais permanentes, né, se investiu em hospitais de campanha que funcionaram por muito pouco tempo, um gasto muito elevado. A gente fez aqui uma CPI, a questão dos respiradores, eu infernizei a vida, né, de todo mundo que ficou envolvido na compra desses respiradores. Eu tenho a convicção de que graças a esse, entre aspas, inferno que eu fiz, os respiradores chegaram, porque foram comprados numa situação emergencial, por um preço elevado, sob o argumento de que entregariam em poucos dias. O pagamento foi feito, em grande parte, antecipadamente, e eles não vinham sendo entregues. Aí nós conseguimos fazer requerimentos, entendeu? E aí, pelo menos, foram entregues. Então, assim, o segundo fechamento eu não apoiei, porque entendi que o povo não poderia pagar, né, por escolhas erradas, e nisso eu não estou falando de ilicitude, foram escolhas erradas do governante. O governador falhou, na minha leitura, porque ele decidiu antagonizar com o presidente, não para defender a vida, mas para fazer assim frente, entendeu? Desde lá atrás, o governador escolheu ser a alternativa ao presidente. Então, eu acho que ele radicalizou medidas que no início eram importantes, com intuito político. E neste momento, ele desmereceu todo o trabalho, o senhor entende? Então, eu não estou aqui dizendo assim, olha, não devia ter fechado em nenhum momento. Eu mesma defendi o fechamento no início. Mas aí o governador viu um caminho para a campanha dele, politizou demais. Politizou. Eu sei que acusam muito o presidente de politizar, e eu nem digo que... Mas eu acho que o governador politizou mais, com essas coletivas toda hora de almoço,
Então, assim, a população percebe isso e se ressente. Daí é que eu sinto essa rejeição. Na realidade, a população ficou no meio desse fogo cruzado, né? São Paulo teve um número gigantesco também de óbitos, né, na Covid-19, né? Foi um estado que teve um número bem grande de óbitos também. Não vou desmerecer a questão da vacina, que foi uma questão importante, que eu acho que foi importante, mas essa politização no meio de uma situação que o mundo vive, vamos falar de São Paulo, que São Paulo estava vivendo também, eu concordo com a fala da deputada, concordo 100%, porque poderia ter sido diferente, né? Poderia ter sido diferente. Visto que a saúde do Brasil não entrou em caos agora, a saúde do Brasil já vem se arrastando faz tempo, né? E assim, houve um problema, que o radicalismo, ele também gerou outras questões na área de saúde, porque quando muitos procedimentos foram suspensos, foram adiados, né, quadros foram agravados. Eu lembro que no auge da pandemia eu visitei o Instituto do Câncer aqui na capital e conversei com vários médicos, eles estavam muito agoniados, dizendo o seguinte: nossa, quando reabrir, tumores serão detectados num estágio mais avançado. Isso, além de diminuir as chances de cura, também enseja mais gastos, porque quando você pega um tumor numa fase mais avançada, o tratamento é mais caro. Então, talvez tenha faltado um pouquinho, e aí é difícil, né? Quando você tem uma doença nova, tudo fica mais difícil, mas um pouquinho de ponderação, sabe? Um pouquinho de ponderação eu acho que faltou, como ainda falta, né? Faço aqui uma crítica construtiva, com esse radicalismo de querer ter passaporte de vacina, querer gerar um preconceito contra pessoas que têm algum tipo de temor. Eu sou favorável à vacinação, levei meus pais para se vacinarem, entendeu? Não tenho assim um problema com vacina, mas eu acho que a gente tem que respeitar os indivíduos. O nível de vacinação no Brasil é elevadíssimo, né? O brasileiro não tem uma cultura anti-vacina, são poucas pessoas. Então eu acho que está se criando um preconceito, sabe? Um deputado aqui na Assembleia apresentou um projeto para exigir que os deputados, para entrarem no plenário, apresentem a comprovação da segunda dose. Não tem cabimento isso. Todo mundo fica ali com máscara, tem um distanciamento, sabe, com álcool. Agora você vai constranger um colega, não vai deixar o colega trabalhar porque não apresenta um comprovante. Pessoas estão telefonando aqui no gabinete, me mandando e-mail, desesperadas, ameaçadas de perderem seus empregos na iniciativa privada e ameaçadas de sindicância no setor público, por não quererem se vacinar ou por terem alguma situação que impede de vacinar. Lembro de um professor da USP, pedindo, pelo amor de Deus, que ele queria dar aula e estava sendo impedido de dar aula, porque ele é um rapaz muito jovem, tomou a primeira dose e ainda não tinha tomado a segunda. E a universidade exigia, veja, não era nenhuma negativa de vacinação, não tinha chegado a data. E a universidade exigia que ele comprovasse uma segunda dose que não estava disponível para ele poder entrar e dar as aulas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa loucura coletiva. A gente tem que ter responsabilidade, né, mas não pode entrar numa loucura coletiva. É verdade mesmo. Dia 7 teve manifestação na Paulista e dia 12 teve manifestação também. Nós tivemos fazendo matérias, cobertura nas duas manifestações. Nós vimos, a nível de participação, uma grande diferença, né, a nível de pessoas, tá? A deputada conseguiu ter alguma leitura em relação à primeira e à segunda manifestação? Veja, eu penso que a maior parte da população, gostando ou não do presidente, está preocupada com a movimentação no Supremo Tribunal Federal,
né, o inquérito da fake news, que é um inquérito que não segue as regras, o inquérito dos atos assim chamados antidemocráticos, atos onde não aconteceu nada de antidemocrático. Então, assim, eu conheço pessoas que não são bolsonaristas, que não sabem se votarão no presidente no próximo ano, mas que foram às ruas no 7 de setembro, sobretudo pessoas da área do direito, temerosas, né, pela sua liberdade de manifestação, de expressão. Outras pessoas estão achando assim, que vamos lá, para a gente fazer o impeachment da presidente Dilma, esse impeachment aconteceu depois de 13 anos de PT, depois de uma série de investigações concluídas, de uma série, né, de fatos. Poxa, o homem não estava nem com um ano de governo e já estavam fazendo CPI de fake news para tirar, para criar provas, aí depois essa CPI da Covid. Então, assim, o que eu percebo que a população está sentindo é que está estranho, entendeu? Está desproporcional o desejo de tirar o presidente. Então, quando a população vê uma coisa desproporcional, ela para refletir. Me chamou muito a atenção nos atos do dia 12 a quantidade de políticos e mais, a quantidade de políticos que são presidenciáveis. É complicado, né? Você, por exemplo, tem lá a CPI no Senado. Vários senadores ou já são candidatos aos governos de seus respectivos estados, alguns, em meio às críticas ferozes que fazem ao presidente, já dizem que tem crime de responsabilidade, já se apresentaram como candidatos à presidência. Então, assim, é estranho você ter uma manifestação teoricamente popular, mas que é estrelada, né, por políticos que querem chegar à presidência da República. Eu estou lembrando aqui de memória, no mínimo 5 discursaram nesse dia 12. Então, assim, será que tem a isenção devida? É nesse ponto que eu questiono. Não estou questionando a manifestação, os manifestantes. Mas é muito estranho que 5, 6 presidenciáveis, talvez até houvesse algum ali que não tenha ainda externado seu desejo, se reúnam para pedir a saída do presidente. Assim, eu acho estranho. Então, eu sinto a necessidade de alertar a população para isso. Na realidade, nós acompanhamos e vimos ali diversos presidenciáveis naquele palanque, né? Eu acho que eu me recorde um palanque assim, eu acho que foi só nas diretas, né? Eu acho que só nas diretas, pelo que eu me lembro. Não sei se teve uma outra oportunidade de ver tantos no mesmo palanque. Perdão. Mas nas diretas, né, havia uma luta por democracia. Sim. Eram 20 anos de ditadura, né? Respeito quem entende que não era, eu entendo que era, né? 20 anos de ditadura. Várias pessoas reunidas no palanque, formadores de opinião, jornalistas, havia também políticos, artistas, né? Não eram pessoas interessadas no poder para si. Sim, é isso mesmo. Então eu não consigo fazer essa comparação, digo isso respeitosamente, com o movimento das diretas já. Houve uma tentativa de dizer que foi isso, mas eu acho que é muito diferente, porque são pessoas que querem um cargo totalmente diferente. Né? Foi totalmente diferente. Na realidade, as diretas tinha-se um encaminhamento que é diferente do hoje, né? Hoje, ali você vê pessoas de diversos partidos, diversas bandeiras, né? Com uma única intenção, né? É diferente totalmente falando da questão da direta já. Isso é real mesmo. Bom, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para a deputada em relação aos trabalhos realizados pelas polícias municipais nos municípios. A deputada consegue enxergar a importância do trabalho que os policiais municipais realizam? Sim, inclusive, acho que foi esse mês ou mês passado,
Eu me uni a dois colegas, delegado Olim, deputado Roberto Moraes. Nós apresentamos um projeto para viabilizar que já havia um aqui na casa para que os guardas municipais pudessem receber armas da Polícia Civil. E nós fizemos esse para garantir ao guarda municipal que se aposenta ficar com a sua arma, né? Porque, diferentemente de outras carreiras, o policial que se aposenta, ele segue policial, né? Ele pode não estar no trabalho, mas ele é visto como policial. Ele efetivou várias prisões, então o risco que ele corre é muito grande. E é uma pessoa treinada, né, que numa situação de emergência pode, inclusive, defender outras pessoas, mesmo não estando em serviço. Então eu vejo, sim, a importância das guardas municipais ou da polícia municipal, como queira chamar, ou das guardas metropolitanas. Tive uma reunião há cerca de 2 meses com a comandante da guarda aqui da capital para tratar da questão da Cracolândia. Muitos guardas municipais estão ali mobilizados no policiamento da Cracolândia. Então conversei muito com ela também, muitas vezes esse guarda que fica ali estressado, em pé o dia inteiro, sendo provocado, reage, e não digo reagir com violência, mas fala alguma coisa e já vem um procedimento administrativo, trazendo um desgosto muito grande para esse profissional, para a equipe. Então, sou muito sensível a esses profissionais, porque eles fazem um papel de polícia e ainda não têm o reconhecimento que eles mereceriam ter, que eles merecem ter, na verdade, do seu papel na segurança pública. A importância deles, eu vejo aqui na região de Campinas, todas as cidades têm as suas equipes de guardas municipais, de polícias municipais, e o trabalho que eles desenvolvem nas cidades é de suma importância. Se fosse deixar apenas para a Polícia Militar realizar esse trabalho, eu acho que ficaria um tanto quanto complicado, né? Até porque há uma grande demanda de mão de obra na Polícia Civil, Polícia Militar, falta mão de obra. E para a gente estar, já são 18h07, já estamos chegando no final do bate-papo, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Existe algum projeto dentro da Assembleia sobre a questão de suprir a demanda de mão de obra, tanto na Polícia Militar e Polícia Civil, contratação, novos concursos, enfim? Olha, o problema é o seguinte: por força da pandemia, tem uma legislação federal que impede novos concursos. Até o final do ano, o que nós conseguimos, digo nós porque foram vários colegas de várias bancadas oficiando, falando no plenário, foi que alguns concursos já realizados, com pessoas aprovadas, o que nós conseguimos é que fossem feitas as convocações. Porque uma primeira discussão se colocou se mesmo esses concursos, prontos, vamos dizer assim, seriam impactados por essa legislação. E, muito embora haja quem defenda que sim, nós sustentamos que não, sobretudo para uma área tão carente, e muitos aprovados foram chamados. Ainda tem gente para ser chamada, em várias carreiras. Tem um projeto de lei aqui tramitando, um projeto que eu considero ruim, que é o PLC 26, que, por exemplo, quando fala do Detran, ele prorroga cargos temporários do Detran e ignora 400 aprovados em concurso público perfeito, realizado. Então, assim, é uma briga eterna aqui dentro para a gente fazer com que os concursos feitos sejam respeitados. Isso sim. Agora, projeto de lei para criar vaga, para criar concurso, nesse momento não tem. Está em trâmite aqui um projeto falando de Ministério Público, mas que também, se for aprovado, só vai ter impacto depois da pandemia, tem até uma cláusula nesse sentido. E que eu me lembre é isso. Agora estou falando de memória, assim, pode ser que haja alguma coisa, mas que eu me lembre é isso. Entendi. Eu falo porque nas nossas idas às delegacias, aos plantões policiais, nós vemos a falta de mão de obra
gritante, né? A defasagem precisa de mais contratação, sim, urgente. Nós que somos jornalistas voltados para a área policial, nós vemos de perto essa dificuldade. Deputada Janaína Pascoal. Perdão. Para colocar não, pode falar, por favor. Porque tem alguns projetos, eu não me lembro agora o nome do deputado, ou da deputada, mas para contratar mais mulheres para as delegacias das mulheres, isso tem, tá? Então, só porque agora o senhor comentando eu me lembrei, mas eu não consigo me lembrar quem é o parlamentar. Eu tenho um projeto que eu considero importante, que restringe o álcool nas universidades. E eu vejo que isso tem impacto na segurança pública. Eu estou com muita dificuldade de fazer esse projeto andar aqui na casa. O projeto é de 2019. Eu não estou proibindo o álcool na sociedade como um todo, estou proibindo dentro das universidades, o que eu acho que, pela lógica, já deveria ocorrer. Então eu peço apoio da população, porque eu acho que sem o apoio da população esse projeto não vai andar. E o que eu quero é que a criança, o jovem, né, a criança não, mas o jovem esteja com a cabeça tranquila, a cabeça livre de qualquer interferência para poder estudar. E eu que sou professora universitária, eu sei o mal que o álcool faz nessas festas dentro dos campi. Já houve casos de morte, né, muitos casos de estupro, alguns vieram a público, outros não. Então é uma luta que eu travo aí há muitos anos como professora, né? E agora estou travando como deputada e está bem difícil, porque a força das empresas, da indústria do álcool é algo assim inimaginável. Então fica aqui um pedido de apoio da população, escrevendo para os meus colegas, apoiando essa causa. Maravilha. Agora são 18h11. Deputada Janaína Pascoal, eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigado. Falar que está aberto o espaço sempre que precisar bater um papo com a nossa região aqui. Tá feito aí o convite sempre de participar. Deixa então sua consideração final para aqueles que nos acompanham tanto pela TV como pelas mídias sociais. Eu agradeço muito o carinho, né? Agradeço o convite, esse espaço precioso, a honra desse diálogo. E assim, eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem que estão desanimadas, dizerem que querem ir embora, né? Então, o meu pedido a você que está me ouvindo, não desista do nosso país é maravilhoso, tem dificuldades, mas nós vamos enfrentá-las, né? Fique firme, se apegue ao trabalho, à sua fé, seja ela qual for, a sua família, vamos adiante, né? Porque um que desiste desse país interfere no todo, tá? Então uma fala de estímulo, de energia, né? Eu preciso dessa energia para continuar, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação, tá? Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo e vamos marcar novamente para você voltar aqui para a gente bater um papo. Estamos aqui na região, esquece de dar um pulo aqui na TV. Vamos sim, fica com Deus, beijo grande. Obrigado, tchau, tchau. Bom, gente, vamos lá, 18h13.